Bom, nós vamos agora falar de alguns tipos especiais de matrizes, né? Então, alguns tipos. Nós vamos falar da matriz transposta. Então, vamos falar da matriz transposta. Vamos falar da matriz simétrica e da antissimétrica. O que é uma matriz transposta? Então, vejamos aqui. Se eu pegar uma matriz, por exemplo, essa daqui, 2, 3, 5 e 7. Vou chamar essa matriz de matriz A. E vou fazer uma matriz aqui do lado dela, onde a linha vai virar coluna. Então, essa primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, a segunda linha vai virar a segunda coluna. Segunda linha virou a segunda coluna. Dessa forma, eu vou ter o que eu chamo de matriz transposta, que a gente representa normalmente com esse A, Tzinho aqui, por exemplo, ou alguns livros podem representar dessa forma também assim, ó, com uma linha assim. Então essa é a matriz transposta. A linha virou a coluna. Então a primeira linha virou a primeira coluna. A segunda linha virou a segunda coluna. E assim sucessivamente, né? A gente pode qualquer matriz que a gente tenha desse tipo. Se eu tiver uma matriz B, por exemplo, ó, que fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a matriz transposta dela seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer, a primeira linha virou a primeira coluna, a segunda linha virou a segunda coluna. Então, esse é um exemplo. Agora, eu poderia ter, não precisa ser matriz quadrada, né? Poderia ter, por exemplo, essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que seria a transposta dessa matriz? A transposta dessa matriz seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Isso é o conceito de matriz transposta. Agora, a matriz simétrica, né? Então, a matriz simétrica é uma matriz onde a transposta é igual à própria matriz original, né? Então, quer dizer, eu teria a matriz transposta igual à matriz original. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse essa matriz A aqui, que fosse 1, 2, 2, 5. Ora, se eu for transpor, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. 1, 2. A segunda linha vai virar a segunda coluna. 2, 5. Observa que ao fazer isso, a matriz parece que não se modificou, né? Por quê? Porque isso acontece porque se eu pegar aqui a diagonal principal, ó, né, a diagonal principal, ela funciona como se fosse um espelho. Ó, esse cara é igual a esse, né? Então isso acontece com a matriz simétrica, né? Um outro exemplo de matriz simétrica poderíamos dar aqui, se eu tivesse, por exemplo, assim, B igual por exemplo, 1, 3, 5, 3, 8, 2, 5, 2, 7. Então veja, se eu pegar aqui a diagonal principal, ó, é como se estivesse num espelho. Então, se eu for fazer a transposta aqui, veja que eu vou ter a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, 1, 3, 5, 3, 8, 2, 5, 2, 7. Com isso, não se alterou a matriz, né? Então, veja que a matriz simétrica, isso acontece sempre, né? Vamos agora ver aqui um outro caso, que seria a matriz
antissimétrica, né? Como é que seria a matriz antissimétrica, né? Então eu vou deixar só para a gente lembrar aqui, a matriz simétrica é aquela em que a matriz transposta é igual à matriz que lhe deu origem principal. Vamos dizer assim, a matriz antissimétrica, a matriz antissimétrica, o que acontece é que a matriz transposta é o oposto da matriz original. E para isso acontecer, alguns detalhes a gente tem que observar. Ó. Por exemplo, essa matriz aqui. Se eu for fazer a transposta dela, veja o que vai acontecer. A primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então veja, observa que se eu for olhar as duas, a transposta é o oposto dessa aqui. Ó. Pega menos essa, menos 0, 0. Menos 5 vai virar menos 5. Menos 5 vai virar mais 5. Menos 0, 0. E tem um detalhe, a matriz que é antissimétrica, que isso acontece, a diagonal principal dela aqui, ó, tem que ser 0. Então, uma das condições para a matriz ser antissimétrica é que a diagonal dela, principal, tem que ser nula. E os elementos que estão aqui, ó, em relação à diagonal principal, tem que ter sinais trocados. Então, por exemplo, vamos ver uma outra matriz que tenha uma matriz antissimétrica, por exemplo. 0, 2, menos 5, menos 2, 0, menos 1, 5, 1 e 0. Veja, se nós formos construir a matriz transposta da matriz B, vai ficar 0, 2, menos 5, a primeira linha virou a primeira coluna, menos 2, 0, menos 1, 5, 1 e 0. Então veja, ela tem a diagonal principal 0 e os elementos que estão fora da diagonal principal são opostos. Então quando você constrói a transposta, ela fica a principal com sinais trocados. Ó, pode ver, ó, 2 vira menos 2, menos 5 vira 5, menos 2, 2. Então realmente a matriz transposta é o oposto da matriz principal. Então são três tipos de matrizes interessantes de a gente trabalhar com elas, né? De se trabalhar, de se utilizar para poder envolver, né, o conceito de exercício, conceitos, trabalhos com matriz.